Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje, focada num tema super importante para quem está começando a pensar no futuro acadêmico, né? A redação do Enem. Hoje, a gente vai mergulhar nos critérios de avaliação, naquelas famosas 5 competências. Recebemos uns guias, uns materiais sobre o Enem, e a nossa missão aqui é destrinchar o que cada competência significa de verdade, especialmente para quem está no primeiro ano começando a entender esse universo. O objetivo é sacar o que esperam da gente em cada ponto da avaliação, sabe? Sem enrolação, mas indo fundo. Prontos? Então tá. Vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a competência 1. A competência 1 avalia o famoso demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Parece básico, né? Escrever certo. Mas imagino que tenha mais coisa aí, né? Não é só não errar vírgula. O que é esse domínio exatamente? Ótima pergunta para a gente começar. Olha, a competência 1 checa basicamente duas coisas. Primeiro, o uso correto da gramática normativa, as regras mesmo, né? E segundo, a adequação da linguagem. Tem que ser formal. O texto precisa ser claro, preciso e bem diferente do jeito que a gente fala no dia a dia, tipo no WhatsApp. Ah, sim. E os materiais que a gente viu falam dos desvios, que são os erros que tiram ponto. Eles separam em tipos, né? Tem os desvios de convenção de escrita. O que seria isso? É tipo a parte visual da escrita, acento, essas coisas. Escrita, né? A acentuação gráfica, claro, saber onde vai o agudo, o circunflexo, a ortografia, escrever certinho com SS, CSC, o uso do hífen, que sempre pega, maiúscula e minúscula no lugar certo, né? Nome próprio, começo de frase, e até a separação de sílaba no fim da linha, a translineação. Se a palavra não couber, tem que cortar no lugar certo. Entendi. São aqueles detalhes que mostram que a pessoa teve cuidado, que conhece as regras básicas. Ok. Mas aí vem os desvios gramaticais. Acho que aqui o bicho pega para muita gente. Concordância, regência, como isso entra na conta? Aqui a análise é mais na estrutura da frase mesmo. A regência verbal e nominal, sabe? Aquele verbo que pede uma preposição específica, tipo precisar de, assistir ao, ou o nome que também pede necessidade de, a concordância também. O verbo concordando com o sujeito, o adjetivo com o substantivo em gênero número, a pontuação é super importante aqui. Organizar as ideias com vírgula, ponto. E o paralelismo. Opa, essa palavra aí. Paralelismo. O que é isso na prática? É tipo, manter um padrão? Se eu começo falando ler, escrever e pesquisar, não posso mudar para ler, a escrita e fazer pesquisa, é isso? Exatamente, pegou a ideia. Paralelismo é isso. Manter estruturas gramaticais parecidas para ideias que estão no mesmo nível, sabe? Fica mais claro, mais elegante até. E claro, tem o uso certo dos pronomes, a crase, que todo mundo tem medo, né? Quando usar o acento grave no A, e usar os tempos e modos verbais direitinho para a ideia ficar precisa no tempo. Tudo isso faz parte da gramática avaliada na competência 1. Nossa, é bastante coisa mesmo. E tem mais tipos de desvio que os materiais citam, né? Escolha de registro e escolha vocabular, que são esses. Isso. O desvio de escolha de registro é sobre a formalidade que a gente falou. É evitar de todo jeito marca de fala, sabe? Gíria, tipo parada, rolê, abreviação de internet, VC, TBM, ou expressão muito informal, tipo assim, aí, né, solto no meio da frase. O texto do Enem pede registro formal. Faz sentido, é um texto mais sério, né? E a escolha vocabular? É usar a palavra difícil? Não exatamente difícil, mas precisa. É usar a palavra certa para a ideia que você quer passar. Se usar uma palavra meio vaga ou errada para o contexto, a clareza vai embora. Pode até comprometer o sentido do que você queria dizer. É como usar a ferramenta errada para consertar algo, sabe? Pode até quebrar um galho, mas não fica bom. Entendi. Então não é para sair usando palavra rebuscada só para impressionar. Não mesmo. Ótimo ponto. Formalidade e precisão não é artificialismo. Usar a palavra difícil só por usar, sem necessidade, pode até atrapalhar. O ideal é um vocabulário bom, variado, preciso,
mas que soe natural ali no texto. O foco é sempre a clareza. Perfeito. Então, para fechar, a competência 1, escrever seguindo a gramática, ser claro, escolher bem as palavras, usar linguagem formal e prestar atenção nos detalhes tipo acento e hífen. É a fundação da casa. Exato, é a base para todo o resto. Se a comunicação aqui está clara e correta, as ideias das outras competências vão poder aparecer melhor. Ok, fundação feita, vamos seguir então para a competência 2. Abre aspas. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ufa, essa descrição já é bem maior. Aqui a coisa começa a ficar mais conectada, imagino eu. Com certeza, a competência 2 tem várias camadas. Primeiro, ela olha se o tema foi entendido direitinho. Não é só falar do assunto geral, tem que pegar o recorte que a frase temática pediu, sabe? Sem viajar muito nem fugir do tema. Segundo, avalia se o texto está na estrutura certa, aquela dissertativa argumentativa. E terceiro, um ponto-chave para a nota: como a pessoa usa o tal do repertório sociocultural. Certo, vamos por partes. Estrutura dissertativa argumentativa. Os guias falam de tese, argumentos, conclusão. Como é isso? É o esqueleto do texto, né? Começa com a tese, que é a sua opinião, seu ponto de vista sobre o problema do tema. Tem que estar clara, geralmente lá na introdução, já para guiar quem está lendo. E para defender essa tese, vêm os argumentos, é isso? Exatamente. Os argumentos são as justificativas, as provas, os dados, os exemplos que você usa para convencer que a sua tese faz sentido. Eles vão no desenvolvimento, são o recheio do bolo. E a conclusão fecha o pacote. Mas no Enem ela tem um papel especial, né? Que já liga com outra competência. Isso mesmo. A conclusão normalmente retoma rapidinho a tese ou problema e o ponto principal. Apresenta a proposta de intervenção para aquele problema, que é o foco total da competência 5, que a gente já vai ver. Mas essa estrutura básica, introdução com tese, desenvolvimento com argumentos, conclusão, é avaliada aqui na competência 2. Beleza, estrutura entendida. Agora, o famoso repertório sociocultural. O que é isso, afinal? É ficar citando filósofo e estatística? Como que avaliam isso? É mais do que só citar, viu? Repertório sociocultural é todo o conhecimento de mundo que você consegue trazer para o texto. Pode ser história, geografia, filosofia, sociologia, um livro, um filme, música, lei, notícia, dado, ciência. Olha, basicamente tudo que você aprendeu dentro e fora da escola e que pode ajudar a discutir o tema. O legal é que o Enem valoriza muito quem consegue fazer essas pontes, conectar o tema com outras áreas. Repertório ser bom para nota. Ótima pergunta. Para um repertório ser bem avaliado na competência 2, ele precisa cumprir 3 coisinhas, segundo os materiais. Primeiro, ser pertinente. A informação de fora, o filme, o livro, o fato histórico, tem que ter a ver diretamente com o tema ou com o argumento que você está desenvolvendo ali. Se tá algo super culto, mas que não tem nada a ver, não adianta. Tem que ter relação com o assunto. Faz sentido. E a segunda coisa? Ser legitimado. A informação tem que vir de uma fonte reconhecida, ter um respaldo, sabe? Uma citação de um pensador conhecido, um dado do IBGE, por exemplo, um fato histórico documentado, a referência a um livro ou autor que todo mundo conhece, uma lei que existe. Tudo isso é legitimado. Agora, uma opinião sua, sem base nenhuma, ouvi falar que, ou um dado que você inventou na hora, aí não rola. Não é repertório legitimado. Entendi. E o terceiro critério que eu tô achando que é o pulo do gato. É ser produtivo. Esse é a chave. O repertório não pode ser só um enfeite, um adesivo que você colou ali. Ele precisa trabalhar para o seu texto. Tem que ajudar na sua argumentação, explicar uma causa, mostrar uma consequência, reforçar seu ponto de vista, fazer uma comparação que ajude a entender. O avaliador tem que olhar e pensar: ah, essa citação está aqui por um motivo, está ajudando a defender a ideia. Saquei. Então a competência 2 olha se a gente entendeu o tema certinho, se organizou o texto na estrutura básica, tese, argumento, conclusão,
E, muito importante, se a gente usou nossos conhecimentos de mundo de um jeito que seja relevante, confiável e útil para defender nossa ideia. Bem completa mesmo. Exatamente. Mostra que a pessoa sabe ler o tema de forma crítica e consegue juntar vários conhecimentos para analisar um problema social. É bem isso. Beleza. Se a CEDORS cuida do o que, tema, e com que, repertório, para onde a gente vai agora? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Isso soa como a lógica do texto, o jeito que as ideias fluem. Exatamente. Se a C2 olhou se você tem os ingredientes certos, entendeu o tema, usou estrutura, trouxe repertório, a competência 3 olha como você arrumou esses ingredientes para fazer um prato, digo, um argumento, que seja forte e que convença. O foco aqui é a coerência, a progressão lógica da sua defesa. E os materiais falam muito em projeto de texto. Isso quer dizer que o avaliador consegue ver se a gente planejou o texto antes? Se a gente pensou numa ordem para as ideias? Tipo fazer uma planta antes de construir a casa? Nossa, adorei a analogia. É exatamente isso. O projeto de texto é esse plano, esse esqueleto lógico. Mesmo que não esteja escrito num rascunho visível, um bom projeto aparece na leitura. O avaliador percebe se tem uma linha de raciocínio clara, se os argumentos se ligam entre si e com a tese lá do começo, se as ideias vão avançando de forma lógica, sem se contradizer ou dar uns pulos estranhos. Então, não adianta só ter uns argumentos bons perdidos no texto. Eles precisam fazer sentido juntos, né? Formar uma sequência que quem está lendo acompanha, como se estivesse construindo um raciocínio passo a passo. Perfeito! Pensa como montar um quebra-cabeça ou mesmo os blocos de Lego que você falou. Você tem as peças, as informações, os fatos, os argumentos. A competência 3 avalia como você encaixa tudo para formar uma imagem clara e firme, que é a sua defesa da tese. Ela olha a arquitetura lógica do seu texto, a qualidade da ligação entre as ideias. Entendi. É a inteligência da organização. Isso me leva direto para a competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Peraí, de novo falando de língua. Qual a diferença para a competência 1? Muita gente confunde isso, né? É a dúvida clássica, né? Vamos tentar deixar bem claro. A competência 1 foca na correção e na formalidade dentro da frase. Concordância, regência, ortografia, a pontuação ali dentro. Já a competência 4 foca na coesão textual, ou seja, como as partes do texto, as frases, os períodos, os parágrafos se conectam uma na outra usando a língua para isso. São as costuras, as pontes que ligam uma ideia na seguinte, lá na superfície do texto, para a leitura fluir bem. Ah, então C1 é mais micro dentro da frase e C4 é mais macro, ligando as frases e os parágrafos. E como funcionam essas costuras na prática? Que mecanismos são esses? Exato, boa forma de ver. São os chamados recursos coesivos. Os mais conhecidos são os conectivos, né? As conjunções e locuções. Mas, porém, portanto, além disso, por exemplo, ou seja. Também os pronomes, que retomam coisas que já foram ditas. Ele, ela, isso, aquele. Advérbios também ajudam, primeiramente, nesse contexto. Diante disso, usar sinônimos para não repetir palavra. E até elipse, que é omitir uma palavra que já está óbvia ali. Tudo isso cria as conexões e faz o texto não ser só um monte de frase solta. E o segredo é usar um monte desses conectivos. Encher o texto deles. Não é bem a quantidade, mas a qualidade e a variedade. A coesão tem que ser explícita, quer dizer, o leitor percebe a ligação e diversificada. Ficar usando sempre o mesmo conectivo, tipo só e, ou só porque, mostra que você não domina muito esses recursos, sabe? Empobrece o texto. Os materiais também batem muito na tecla de evitar a repetição demais de palavra ou ideia. Cansa quem lê e gasta um espaço que podia ser usado para desenvolver melhor o argumento. Usar bem os pronomes, os sinônimos, ajuda muito a evitar isso, deixa o texto mais elegante, mais fluido. Entendi. Então, a competência 4 é sobre usar as ferramentas da língua
Conectivo, pronome, sinônimo, de um jeito esperto para amarrar o texto direitinho, para ele correr suave de uma ideia para outra, tipo um rio, e não parecer um monte de pedra solta. Ótima imagem, é isso mesmo. A competência 4 cuida da unidade e da legação do texto na parte da linguagem, fazendo ele funcionar como um todo bem costurado. Beleza. Chegamos na última, a famosa competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa é a hora de dar a solução para o problema que a gente discutiu, certo? Tipo, a receita do bolo para resolver tudo. Definitiva, sabe? Mas sim propostas concretas que pareçam possíveis para enfrentar ou pelo menos diminuir o problema que você analisou no texto todo. Geralmente essa proposta vem no último parágrafo, na conclusão. E olha, 2 pontos são cruciais aqui. A proposta tem que ter tudo a ver com o que você discutiu antes, ser coerente com seus argumentos e, fundamental, tem que respeitar totalmente os direitos humanos. Qualquer ideia que passe por cima disso, que sugira violência, discriminação, qualquer coisa assim, zera a competência na hora. Isso não tem conversa. Nossa, importantíssimo mesmo lembrar disso do respeito aos direitos humanos. E os Dias falam que uma proposta completa, para nota máxima na C5, tem que ter 5 elementos. Pode lembrar pra gente quais são? Claro, os 5 elementos essenciais para a proposta ficar completinha são: primeiro, a ação. O que de fato precisa ser feito? Qual é a intervenção? Tipo, criar campanhas, mudar uma lei, oferecer cursos. Segundo, o agente. Quem é que vai fazer isso? O governo federal? Qual ministério? São ONGs, as escolas, a mídia, a sociedade, a família? Tem que dizer quem é o responsável. Terceiro, o modo ou meio. Como essa ação vai ser feita? Usando que recursos, que estratégias? Sei lá, por meio de verbas públicas, com parcerias, usando plataformas digitais. Quarto, a finalidade ou efeito. Para que fazer isso? Qual o objetivo que se quer alcançar? Qual o resultado esperado? Tipo, para conscientizar as pessoas, a fim de reduzir a desigualdade, com o objetivo de garantir acesso a algo. E quinto, o detalhamento. Esse é um extra que faz a diferença. É dar um detalhe a mais sobre um dos outros 4 elementos. Pode ser detalhar mais a ação, explicar melhor como seria, ou o agente, falar um órgão específico do governo, ou o meio-meio, dar exemplos dos recursos, ou a finalidade, explicar melhor o impacto que se espera. Dentro de algum deles. É isso. Exatamente. E vale lembrar, a proposta tem que ser execuível, ou seja, tem que parecer minimamente realista, possível de fazer acontecer. Proposta muito vaga, muito geral ou totalmente fora da realidade não é bem avaliada. Você pode até sugerir mais de uma ação ou agente, mas pelo menos uma das propostas tem que estar completa com os 5 elementos bem amarradinhos para buscar a nota máxima. E faz sentido, como você disse antes, ligar essa proposta com o começo do texto, talvez retomar a tese na conclusão antes de apresentar a intervenção. Sim, é uma ótima estratégia, muito boa mesmo. Retomar rapidinho o problema ou a tese que você discutiu e aí apresentar a proposta como uma resposta para aquilo ajuda a dar um fechamento bem legal para o texto todo. Amarra o fim com o começo, reforça a coerência geral que a gente viu lá na C3. Ufa, conseguimos, hein? Passamos pelas 5 competências da redação do Enem. Da competência 1, cuidando da gramática, da formalidade, passando pela competência 2, que é entender o tema, usar a estrutura certa e o repertório de forma inteligente. Depois a competência 3, organizando as ideias com lógica, com um projeto de texto por trás. A competência 4, conectando as partes do texto de um jeito fluido, com a coesão. E, por fim, a competência 5, propondo uma intervenção que seja concreta, detalhada e, claro, respeitosa. Percebe como tudo está ligado? É uma avaliação que pega um conjunto de habilidades, né? Não adianta ter ideia boa se não souber escrever direito C1 e ligar as ideias C4. Não adianta escrever certo se não entender o tema e não trouxer conhecimento de fora, C2. Não adianta ter tudo isso se o argumento não for lógico, C3, e se não souber propor um caminho para o problema, C5. É um desafio bem completo mesmo de comunicação, de argumentação e até de cidadania, né? Sem dúvida.
Fica aqui então uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, principalmente para a galera do primeiro ano que está começando essa jornada. Olhando para essas 5 competências agora, qual delas parece o maior desafio inicial? Parar para pensar nisso já é um bom começo, né? E mais, como será que as leituras, as discussões, os trabalhos que a gente faz em outras matérias, história, geografia, filosofia, biologia, podem, quem sabe sem a gente nem notar, já estar treinando o nosso cérebro para usar repertório, C2, organizar ideias, C3 e até argumentar? Fica aí a provocação para se pensar sobre isso. Até a nossa próxima análise.